Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vamos para mais uma mensagem de Deus. Amém? Vamos meditar nesta hora Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 4 e o versículo 28. Amém? E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Amém. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele é chamado de Jesus de Nazaré. Presta atenção. Pedro e João, subindo ao templo, a hora da oração, às 3 da tarde, era costume um homem coxo de nascença ser colocado na porta do templo para pedir esmola àqueles que por ali passavam. E quando Pedro e João iam passando, o homem pede uma esmola. Então Pedro diz para aquele homem: olha para nós. E o homem olha para eles, pensando em receber alguma coisa. Então Pedro lhe diz: não temos ouro e nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E Pedro, o tomando pelas mãos, o põe de pé. E os seus pés e artérios se firmaram. E o homem começou a saltar e glorificar a Deus. Deus seja louvado. José e Maria, tendo que se alistar, eles saem da Galileia, cidade de Nazaré, e vão para a Judéia. E estando eles em Belém, se cumprem os dias de Maria dar à luz. Jesus Cristo nasce então em Belém da Judéia. José e Maria são obrigados a fugirem de Belém, porque Herodes tenta matar Jesus ainda criança. Por que Herodes tenta matar Jesus ainda criança? Veja bem, na fuga, eles são orientados pelo anjo do Senhor a fugirem para o Egito. Sendo Herodes já morto, José e Maria são orientados pelo anjo do Senhor a saírem do Egito e voltarem para Israel. E voltando eles ouviram que quem estava reinando no lugar de Herodes era o filho, por nome Arquelau. Então foi revelado a José e Maria que eles fossem para Galileia. Então eles habitaram numa cidade chamada Nazaré. Então Jesus Cristo nasceu em Belém de Judá, mas foi criado em Nazaré. Por isso ele é chamado de Jesus de Nazaré. Mas aonde vamos chegar com isso? Presta atenção. Conforme os Escritos, Jesus Cristo, sendo criado em Nazaré, ele tinha o costume de frequentar os cultos nas sinagogas de Nazaré.
Então ele entrou na sinagoga no dia de sábado. Jesus Cristo, ele era bem conhecido ali, não só ele, como toda a sua família. E na sinagoga funcionava da seguinte maneira: a pessoa que lia a passagem, se tivesse entendimento para explicá-la, tinha a oportunidade. E o ministro da sinagoga deu para ele o livro do profeta Isaías. Os livros da Bíblia hoje estão todos juntos em um só. Por isso nós chamamos Bíblia. No tempo de Cristo, eram pergaminhos e eram os livros separados. Então foi entregue para ele o livro do profeta Isaías. E nós entendemos hoje que Isaías foi o profeta messiânico que mais profetizou sobre Jesus Cristo. Deus seja louvado. E tendo ele tomado o livro, propositadamente, ele acha a passagem de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, onde está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele termina de ler esta escritura, ele devolve o livro ao ministro, e todos ali estão olhando firme para ele, aguardando uma explicação daquilo que ele leu. Mas ele não explica, ele aponta a passagem lida para ele mesmo e diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus começa a dizer, presta atenção: o profeta de casa não tem honra. Então Jesus começa a dizer: no tempo de Elias, quando houve fome na terra, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira que vivia em Serepta de Sidom. E continua: e no tempo de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, mas sim um estrangeiro chamado Naamã. E todos na sinagoga se encheram de ira ouvindo essas palavras, e se levantaram e expulsaram ele da cidade. A cidade de Nazaré é edificada sobre um monte. Eles levaram ele ali para o precipitarem de lá, mas ele passa entre eles num ato de milagre e se retira dali. Jesus Cristo apresenta o seu propósito na sinagoga da sua cidade, onde ele foi criado. Quando Jesus apresenta o seu propósito, toda a organização se levantou. Presta atenção. Aqui, Jesus Cristo nos ensina. Presta atenção agora. Escuta o que eu vou dizer para você. Não permita que nada faça você abandonar o propósito de Deus.
Não permita que nada e ninguém faça você deixar, abandonar, desprezar a obra pela qual Deus te chamou e te escolheu para fazer. Não permita que nada desanime você e faça com que você pare, e faça com que você abandone o propósito de Deus na sua vida. Ele nos ensina isso de maneira precisa, através desse texto sagrado. Presta atenção nessa palavra. Colocaram ele para fora da sua cidade de Nazaré, mas ele não abandonou o propósito. Ele vai para outra cidade, e nesta outra cidade ele continua na prática, ensinando e pregando a palavra de Deus. Ele dá continuação ao propósito de Deus em outro lugar, em outra cidade. E a palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 4, versículo 15: e por todos ele era louvado. Então presta atenção nessa palavra. Se fecharam as portas para você em um canto, vai para outro. Se impediram você em um certo lugar, vai para outro. Mas guarda aquilo que Deus te deu. Tenha responsabilidade com aquilo que Deus entregou para você. Defende ele até a morte. Olha o que diz a palavra de Deus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Espírito Santo nessa hora está falando com você, através desta palavra, simples. E eu tenho certeza, eu creio que nesta hora, o Espírito de Deus, Ele está tocando em você, e está te renovando nesta hora, e falando no teu coração, no íntimo do teu coração, nesta hora. Deus seja exaltado e glorificado. Eu ministro nesta hora sobre você a unção, a virtude, a renovação do Espírito de Deus, para que você possa continuar dando prioridade ao chamado, à obra, ao ministério, aquilo que Deus entregou para você para fazer. Amém? Deus seja louvado e glorificado em nome de Jesus.